Hare Krishna, bom dia. Essa pergunta a respeito o que significa estar no mundo material, né? Ou seja, por que estamos no mundo material? Então, na realidade, nós temos que saber o que é o mundo material, que é o Devidam. Devi significa sagrado, sagrada, é a morada sagrada, né? Ou seja, que é um local, o mundo material é um local sagrado, porque ele é regido pela energia, né, do Senhor Krishna, Maya Shakti. Então essa energia é uma energia sagrada. Krishna mesmo ele vai falar isso no Bhagavad Gita, né, quando ele diz Davihi Eshagunamai Mamamaya Duratyaya. Então essa minha energia divina, né, que é composta das três gunas, ou seja, dos três modos da natureza material. Então nós temos que entender que esse mundo material ele é regido por uma energia diferente, ou seja, é algo que está realmente nos condicionando aqui. Ou seja, então, de certa maneira, todas as almas espirituais que aqui estão, elas estão condicionadas pelas três qualidades da energia material, que é bondade, paixão e ignorância. Então nós somos influenciados por essas modalidades. Então, de certa maneira, nós pensamos, né, que estamos realizando muitas atividades, mas na realidade nós somos impelidos a atuar, ou seja, mesmo contra a nossa própria vontade. Então, de certa maneira, nós temos a impressão que nós somos o centro, ou seja, que tudo gira em torno de nós, que nós estamos atuando, mas vemos que não é bem assim. É que nós somos obrigados a atuar de acordo com os modos da natureza material, né? E na realidade, essa natureza material, ela cria, né? Ou seja, a criação do mundo material, ela se dá através da energia material, né? Prakriti, Kriyamanani, Gunai Karmani Sarvasaha, Ahankra Vimudatma Kartahanti Manite. O Bhagavad Gita vai falar isso também. Ou seja, a energia material ela cria, ou seja, nós somos governados pelas gunas, nós somos obrigados a atuar e, de certa maneira, nós estamos pensando que somos os atores, ou seja, que somos os atores, os fazedores, assim, ou seja, aqueles, o centro, né? Mas não, na realidade não. Nós simplesmente estamos sendo levados a atuar. É algo que vai até contra a nossa vontade. Então, de certa maneira, a nossa vontade ela é muito limitada, né? Nós temos uma vontade pequena dentro desse contexto, né? Por quê? Porque existe uma energia que governa tudo, né? É como, por exemplo, se a gente pega esse mundo material, ele é como a parte menor da existência total, né? Então, se diz que ele é apenas, né, uma terça parte de tudo que existe, né? Dentro de toda a criação, né, material e espiritual, o plano material ele é menor, ou seja, ele é menos extenso, né? Então, por exemplo, se nós pegamos, né, o exemplo da nossa sociedade, né, então nós vemos que a maioria das pessoas elas estão livres, elas estão soltas, né, elas fazem... existe uma lei, mas elas podem viajar, elas têm a sua liberdade. Então, e a minoria das pessoas estão, de certa maneira, com uma restrição de movimento, que de repente estão, por exemplo, podem estar no hospital, podem estar numa cadeia, por exemplo, né? E aí existe uma restrição de movimento. Se uma pessoa que está presa, por exemplo, ela não pode fazer tudo aquilo que ela quer, ela está presa, ela não pode sair da cadeia, né? Então, nesse momento, ela sente o quê? A falta de liberdade, né? Porque quando você tem a liberdade, você não aprecia muito a liberdade, né? Por exemplo, a gente tem essa liberdade, a gente pode fazer o que quiser, mas se você fica preso, você vai entender que aí você vai apreciar um pouco
o que é a liberdade. E, de certa maneira, a prisão é para que você aprenda, né, a utilizar bem a sua liberdade, não utilizar mal a sua liberdade, né? Então, o mundo material, ele significa que muitas pessoas, ou seja, elas estão numa prisão. O mundo material, ele é o devidão, esse mundo material, ele é comparado a uma prisão, né? Ou seja, que você está preso, você não consegue realmente experimentar tudo aquilo que você poderia experimentar, é limitado, e ele é em menor número, né? Já o mundo espiritual, os planos espirituais, eles são muito mais amplos, ou seja, ali você tem uma liberdade completa e é muito maior, ou seja, muito mais extenso do que o próprio mundo, material. Então, como numa prisão, você tem uma energia, ou seja, numa prisão existe, por exemplo, regras, existe o carcereiro, existe os guardas, ou seja, eles não deixam você sair da prisão, né? Você está da prisão, você está realmente sendo punido, né? Então, de certa maneira, é isso que acontece no mundo material. Nós também estamos sendo punidos aqui no mundo material, como minoria. Ou seja, por quê? Porque, de certa maneira, nós usamos de uma maneira equivocada o nosso livre-arbítrio, né? Então, por usar de uma maneira equivocada o nosso livre-arbítrio, nós estamos sendo punidos, né, nesse mundo material. E Maya Shakti, ou seja, a carcereira, né, assim, do mundo material, podemos dizer assim, ela não deixa você sair do mundo material. Ou seja, esse é o dever dela. Então, na realidade, essa energia material que nos ilude, essa energia material que nos afasta, né? Maya significa aquilo que não é, isso é Maya, né? O significado de Maya. Também significa aquilo que separa, aquilo que é limitante, né? Aquilo que tem limites, né? Por exemplo, Maya, ela tem muitos limites. Você, por exemplo, você vai ser saudável, né? Mas por um determinado tempo de vida. Você não vai ser saudável a vida toda. Em algum momento você fica doente. E você não pode também ser jovem eternamente. Isso não existe, né? A sua juventude ela também está limitada. E a sua vida também tem um certo limite. Então, esse mundo de limites, né, é o mundo da prisão, ou seja, a prisão de Maya. A Maya ela te aprisiona e você não consegue sair. Ou seja, você tem até o desejo de sair, só que essa energia material ela não deixa você sair. Então, cada vez mais, ela te dá possibilidades para você estar na cadeia, ou seja, estar na prisão do mundo material. É como, por exemplo, você pensa, né, que algumas pessoas nesse mundo material elas estão numa posição mais favorável, né? Ou seja, devido ao karma delas, elas no mundo material elas podem ter fama, elas podem ter dinheiro, elas podem ter mais saúde, beleza, educação, etc. São concessões que se dá à entidade viva. Ou seja, devido ao karma, ela pode realmente ter uma situação mais favorável na prisão, mas ainda estão presas, né? É como, por exemplo, se alguém chegasse, né, na prisão e um governador, o presidente da República, por exemplo, e ele fosse dar indultos, né, ele fosse dar facilidades aos presos, algo assim. E para cada um dos presos ele desse certas facilidades diferentes, como, por exemplo, mais banho ao sol, TV a cabo, sala de ginástica, academia. E na prisão os presos iam estar muito felizes, né, que recebessem isso. Mas, na realidade, o mais importante é o quê? Sair da prisão. Você pode até viver uma situação mais confortável na prisão, mas isso não vai resolver nada. Então, o que é o mundo material? É realmente uma prisão. Ou seja, é um local onde você está preso, onde você tem que nascer de novo, né? Você morre e você nasce de novo. Se você troca o seu corpo, mas novamente você está condicionado, novamente você está subjugado por essa energia material. A energia material é muito forte. Por mais que você queira sair dessa energia material, você não consegue. Sozinho você não consegue de jeito nenhum. Não tem como fugir de Maya. Ela tem muita inteligência, ela tem muito mais inteligência do que você.
Então, a gente pode pensar que a gente é um pouco inteligente, mas Maia ela é muito superior a nós, porque ela está nos iludindo de uma maneira muito fácil. Então você é iludido de uma maneira assim de uma maneira coletiva e até individual, onde você não consegue se desvencilhar de Maia. Maia ela lhe agarra você e não solta. Isso é Maia. Então, por isso, a gente tem que tentar se libertar de Maia. Isso é uma maneira muito interessante de pensar a vida. Ou seja, que eu preciso sair, né, daqui. Né? Isso é uma coisa, é uma maneira muito inteligente de pensar na vida. Né? Tenho que sair do mundo material. Ou seja, eu estou no mundo material, mas eu não posso permanecer no mundo material para sempre. Né? É uma coisa muito absurda querer estar no mundo material, sempre estar no mundo material, nascer, morrer, envelhecer, essas coisas que estão acontecendo, que estão se repetindo e que nós não conseguimos entender isso, ou seja, perceber isso, né, de uma maneira mais filosófica. Né? Então, tem que pensar por que realmente eu estou aqui, ou seja, por que eu estou preso, por que eu estou privado da minha liberdade. Né? E a maioria das pessoas não pensam nisso, elas não pensam porque estão sofrendo, elas não pensam porque estão ficando doentes, elas estão ficando doentes. Aí vão na farmácia, tomam um remédio, vão no médico, mas elas não pensam, por que eu estou ficando doente? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que existe tantas inundações? Por que eu estou sofrendo com o calor? Por que eu tenho que envelhecer? Né? Por que eu tenho que perder a minha juventude? Por que eu tenho que morrer? Né? Então, elas não estão pensando muito nisso. Né? E se elas não pensam nisso, elas não conseguem realmente se estabelecer no plano da eternidade. Porque o mundo material ele é temporário, essa é a ideia. Né? Ou seja, qual é a característica desse mundo, do Kalayam, Ajvajvatam? Esse é um mundo que tem muitas misérias, tem muitas coisas acontecendo na nossa existência, que é contra a nossa vontade. A gente não queria que fosse assim. Por exemplo, quem quer, sei lá, você está numa família, quem quer perder os seus entes queridos, né? Seu pai, a sua mãe, os seus irmãos? Ninguém quer isso. Ou seja, a gente sofre com isso. São os nossos apegos, né? E nós estamos perdendo isso. A energia material está tirando tudo isso da gente, né? É para a gente aprender. Ou seja, então, na realidade, o mundo material é uma boa oportunidade para a gente aprender a valorizar a nossa liberdade, porque nós somos livres, porque nós podemos experimentar bem-aventurança, nós podemos experimentar a eternidade, a felicidade, mas agora nós não conseguimos isso, porque estamos condicionados, ou seja, a nossa liberdade está tolhida nesse momento. Então, como esse exemplo, você está numa cadeia, você não pode fazer o que quer, você tem que fazer aquilo que o sistema penitenciário quer que você faça, ou seja, que o governo quer que você faça, que você fique, sei lá, 10, 15 anos pagando a sua pena. Né? Então, na realidade, é isso, nós estamos aqui no mundo material, cumprindo uma pena, né? Ou seja, sei lá, essa vida nós vamos ter que viver, não sei, 50, 60, 80, 90 anos, não importa, mas você tem um limite que você vai ter que, em algum momento, você tem que deixar o corpo e nascer de novo. E isso é o Maya Sansara, e novamente estar aprisionado em outro corpo. Então isso é como muito maçante, ou seja, você não consegue, é uma coisa que é como mastigar o mastigado, é uma coisa que não existe nada de novo debaixo do sol, como diz Eclesiastes. Porque está acontecendo, o que está acontecendo com você aconteceu com todas as pessoas e vai acontecer com outras pessoas que vão vir a esse mundo material. Então, na realidade, sair do mundo material é a solução, pelo menos uma solução temporária para os nossos problemas agora. Então, se você pensa, eu quero sair do mundo material, isso é um bom começo, é um sinal de inteligência, é um sinal que você está entendendo o que é o mundo material, que
o mundo material não é para você ficar aqui no mundo material. Ou seja, o mundo material não é um local para você ficar somente obtendo coisas, né? Arta, somente querendo desfrutar de coisas, né? Cama, e na realidade, ou mesmo que se você seja muito ético, dharmático, fazer tudo assim, de acordo com a ética, isso é bom, é uma boa ideia, mas isso não vai funcionar também. Mas quando você pensa, né, em moksha, quando você pensa em liberação, isso já começa a melhorar. Uma ideia superior. Entender que o mundo material é um local para você pensar na sua liberdade, né? Então, mas muitas pessoas elas nem pensam que estão presas, né? Elas acham que estão aí, podem fazer aquilo que querem, mas não é assim. Se você pensar direitinho, você vê que você é uma pessoa de muito limitada, né? Na sua idade, o tanto que você vai viver, na saúde que você vai ter, como eu disse, né? Então você vai estar sempre sendo tolhido por esses limites, e isso é Maya, e a Maya governa o mundo material. Então nós temos que entender aonde estamos para poder sair daqui. Agora para